Galatasaray venceu o Antalyaspor pelo placar de 4-2 no Rams Park no dia de ontem e com isso chegou ao seu 26º título no campeonato turco. E é exatamente sobre a campanha vitoriosa dos Leões da Turquia que nós vamos falar no vídeo de hoje, após a vinheta. Fala galera do canal Camisa 5, tudo beleza meu povo? Como é que vocês estão? Bora para mais um vídeo. Antes de mais nada, gostaria de pedir como sempre para que você já deixe o seu like no vídeo, compartilhe com os amigos e, mais importante, não deixe de se inscrever aqui no @canal Camisa 5 e também de deixar a sua contribuição aqui na caixinha de comentários. Mais um convite é, caso você queira, por gentileza, nos siga também no Instagram, @canal Camisa 5 oficial, que nós temos alimentado bastante a página por lá também, beleza galera? Bom, o negócio é o seguinte, bora falar sobre esse título aí do Galatasaray que ocorreu no dia de ontem. Com uma rodada de antecedência, né, os Leões conseguiram confirmar o seu título esse que, aliás, já era, em teoria, né, para ter acontecido na semana passada, quando o Galatasaray acabou sendo surpreendido e foi derrotado pelo placar de 4-1 para o Samsunspor, que foi um resultado que chocou todo mundo, né, deu ali margens para que de repente o Fenerbahçe pudesse chegar a incomodar nessas últimas duas rodadas, mas como a gente vai ver agora aqui nos detalhes, para o torcedor do Fenerbahçe infelizmente não foi possível. Para a festa do torcedor do Galatasaray, esse título foi confirmado então antecipadamente com o que aconteceu nessa rodada de número 33. Bora então começar falando sobre essa rodada. Eu vou pegar aqui para a gente poder dar uma olhada. E aí a gente vai ter essa visão um pouquinho mais ampla, né, dos jogos que aconteceram lá na Turquia. Como eu já comecei comentando, o Galatasaray venceu então o Antalyaspor por 4-2 e o Fenerbahçe, apesar da vitória fora de casa contra o Konyaspor pelo placar de 3-0, não consegue mais então alcançar o número de pontos do seu rival, como a gente vai ver logo mais na tabela. Mas falando especificamente então um pouquinho sobre o jogo do time campeão, vamos abrir então aqui no detalhe, né? O 4-2 do Galatasaray, um jogo que foi bastante movimentado em termos aí de números de gols e que teve sustos, né? O Antalyaspor abriu o placar do jogo com o Zona Dickman aos 48 minutos ali do primeiro tempo e logo em seguida, então, já no retorno para a segunda etapa, o Mário Lemina empata o jogo, o Dickman novamente vai às redes, né, faz o segundo gol dele no jogo, e ali criava-se toda uma tensão, porque o Fenerbahçe já estava vencendo o seu jogo, a disputa iria de fato para a última rodada do Campeonato Turco, mas aí aparece a figura de ninguém mais, ninguém menos que Victor Osimhen, que a gente vai ver que é o artilheiro aí dessa equipe. Logo em seguida ele faz o gol de pênalti ali aos 66 minutos de jogo e já na reta final, cara, o empate estava permanecendo, estava sendo realmente um jogo muito tenso com o que poderia acontecer até os últimos instantes, mas o Osimhen faz o 3-2 e aí já aos 50 do segundo tempo o Can Ayhan faz o gol definitivo, o gol do título para firmar esse 4-2 do Galatasaray e com isso a tabela ficou da seguinte forma. Vamos dar uma olhada como é que ficaram as posições aqui do Campeonato Turco. Só antes eu gostaria de fazer mais uma observação, que desses jogos aqui a gente teve um confronto bastante interessante também aqui embaixo, ó. Besiktas e Trabzonspor, beleza? Que são as equipes justamente que estão na terceira e na quarta colocação, como a gente pode ver aqui. É uma distância bastante grande, né? Mas eventualmente se o Besiktas ganhasse, iria para 62 pontos, o Trabzonspor permaneceria com 66, quem sabe a distância poderia ser um pouco menor, não iria alterar em nada em termos de posições, né? Mas também foi um jogo bastante importante da rodada. Mas vamos falar então sobre como ficou essa tabela do Campeonato Turco. O Galatasaray fica na primeira colocação com 77 pontos, foram 24 vitórias em 33 partidas disputadas, 5 empates, 4 derrotas, realmente é o time de melhor campanha aí em termos de vitórias e de empates, né? Foi o que menos empatou, foi o que mais venceu e, como a gente pode reparar, perdeu mais vezes ainda que o Fenerbahçe, né? Mas foi mais eficiente na hora de vencer. Por hora, é o time que tem o melhor ataque da competição, como a gente pode ver, né? Talvez isso possa mudar na última rodada, é pouco provável, mas ainda há espaço para mudança aqui. Nos gols contra, tomou menos gols do que qualquer outro time, então tem o melhor saldo de gols disparado nos índices aqui, nos principais índices, né, que a gente pode reparar coletivamente falando. O Gala só perde mesmo no número de derrotas, beleza?
Mas o fato é que foi um time mais consistente ao longo da temporada. Eu vou puxar aqui algumas outras imagens para a gente poder ver alguns outros indicadores. Vamos começar então pela artilharia, né, da temporada, falando exclusivamente de Galatasaray aqui, beleza? O Victor Osimhen, como eu disse anteriormente, acaba por ser o artilheiro do time. A gente ainda tem uma última rodada lá na Super League Turca, vale lembrar, mas o Osimhen chega aos 15 gols até o momento em 22 partidas disputadas, né? Ele é o quarto na lista de artilharia lá da Liga Turca, e ele está à frente do Mauro Icardi, que é o vice-artilheiro do Galatasaray na competição, com 14 gols, mas com muito mais partidas disputadas, né? Ele chega a 30 jogos disputados na lista geral. Ele é o quinto artilheiro lá da Super League. E aí aqui eu também destaco o Yilmaz, que tem até o momento 8 gols em 30 jogos. Ele tá mais para baixo nessa lista de artilharia geral da competição, mas eu fiz questão de botar o nome dele aqui, porque justamente aqui embaixo, ó, galera, a gente já chega na lista dos maiores assistentes da competição, e o Yilmaz lidera essa parte também, beleza? Ele é o cara com mais passes para gol da equipe do Galatasaray, com 11 passes, e é o segundo, né, na lista de assistências lá na liga. Atrás dele vem então o Yunus Akun com 9 passes para gol em 28 partidas. O Yilmaz, como eu tinha dito já antes, 30 jogos disputados ao longo dessa campanha, praticamente gabaritou os jogos todos, né, do Galatasaray ao longo desse ano. E realmente chama atenção, né? Eu fiz questão de botar o nome dele aqui também na lista de artilheiros, porque a gente vê o tanto que esse cara participa no setor ofensivo, né? Ele é um dos grandes destaques dessa equipe, não só por fazer gols, mas também especialmente por dar passes para que o Galatasaray possa converter aí os gols que levaram a equipe para mais esse título, tá? Vamos então para mais uma imagem aqui, as melhores vitórias do Galatasaray, tá aparecendo certinho aqui na tela para vocês. Eu destaquei algumas, tá? Tiveram alguns outros placares interessantes, mas o Gala venceu aqui por 4-0 o Kayserispor no dia 24 de agosto de 2025, ainda na terceira rodada do campeonato. Depois teve o Antalyaspor por 4-1, já na 16ª rodada da competição, lá no dia 13/12 do ano passado, e aí virando já o ano, nós tivemos um 4-0 no Kayserispor, novamente, né, o placar se repetindo aqui no confronto, agora em Istambul, na 20ª rodada, e um 5-1 para cima do Eyüpspor, no dia 13 de fevereiro. As piores derrotas aqui, no caso, acabam sendo todas, né, do clube ao longo desse ano, que foram 4 no total, né? Perdeu para o Kocaelispor por 1-0, lá na 12ª rodada. Perdeu para o Konyaspor por 2-0, na 23ª rodada. Perdeu para o Trabzonspor por 2-1, na 27ª rodada, já agora em abril. E aí, na última rodada, né, então anterior à do título, foi a que realmente surpreendeu todo mundo, né? O Galatasaray com a mão na taça e acabou perdendo por 4-1 para o Samsunspor. Chamou bastante atenção, mas aí realmente eles já conseguiram dar a volta por cima logo na rodada seguinte para poder cravar o título. E aqui eu acho interessante, né, a gente separar também um pouquinho da análise dos confrontos diretos com os times que ficaram na parte de cima da tabela, né? Não só contra o Fenerbahçe, que é o rival direto, claro, né? Um dos maiores clássicos do mundo, mas também contra o Trabzonspor e o Beşiktaş, que são justamente terceiro e quarto colocado, para a gente ver como é que foi o desempenho do Galatasaray contra os principais times da competição. E a gente pode reparar aqui que não é assim tão positivo, talvez, quanto a gente pudesse esperar. Eu vou puxar a tela aqui de novo para vocês. E a gente pode perceber que o Fenerbahçe empata com o Galatasaray na 14ª rodada, que eu não coloquei na ordem dos jogos, tá? Ou melhor dizendo, do calendário, eu botei pela ordem de posição do rival, né? No caso, dentro da tabela da Super League. Então, Fenerbahçe, segundo colocado. Os confrontos foram na 14ª rodada e na 31ª. O primeiro jogo foi um empate por 1-1, o segundo foi 3-0 para o Galatasaray, vencendo com um pouco mais de sobras, né? Esse jogo foi bastante marcante, que foi onde o Galatasaray praticamente cravou o seu título. Depois, contra o Trabzonspor, o Galatasaray empata por 0-0 na 11ª rodada e depois perde para o Trabzonspor por 2-1, já na 27ª rodada. A gente já tinha visto, né, essa derrota anteriormente ali na lista das 4 vezes que o Galatasaray perdeu ao longo dessa campanha. E por fim,
os confrontos com o Beşiktaş, que o Galatasaray empata por 1-1 no Rams Park, né, no jogo de ida, na 8ª rodada, e depois consegue uma vitória fora de casa por 1-0, já lá na 25ª rodada então. Mas como a gente pode ver, ó, tem empate aqui, depois ganha, aí aqui empata e perde, depois empata e ganha. Então não foi uma superioridade assim tão absoluta perante os rivais, né, por parte da equipe do Galatasaray, beleza, galera? E aqui então eu vou puxar também algumas imagens do Instagram para a gente poder dar uma olhada, né, no Insta aqui do Galatasaray, a festa feita pelo clube, né? Os leões aqui realmente festejando esse título. Eu vou pegar o gancho dessa imagem aqui embaixo para começar a fala, que é a seguinte, né? O Galatasaray chega realmente para um título que é muito importante, cara, porque é o 4º título consecutivo dessa equipe. E isso só aconteceu uma única vez antes na história do campeonato turco, e foi justamente com o próprio Galatasaray, né? Durante ali o final da década de 90, o Galatasaray conseguiu um tetracampeonato consecutivo entre os anos de 97 e 2000. E aí, o que eu acho mais interessante da gente analisar isso, né? Que o feito está sendo repetido. Além do mais, o Galatasaray encosta no número de títulos do Fenerbahçe para tentar ser superior a esse número de conquistas, né, do que o rival, o que seria um feito pela primeira vez na história da Liga Turca. O Galatasaray está a 2 títulos, tá, de encostar no Fenerbahçe e consegue então esse feito de, pela segunda vez, ser o único clube no país a conquistar um tetracampeonato. Só que aqui vai o destaque mais importante, que é por conta desse cara aqui, galera, que está aparecendo na tela para vocês. Agora sim, em definitivo, que é o técnico do Galatasaray, que é o Buruk. Esse cara simplesmente era jogador do Galatasaray, beleza? Ele foi 7 vezes campeão turco com o time enquanto jogador. Encerrou a sua carreira, teve passagens também por outros clubes. Volta para treinar o Galatasaray justamente na temporada de 2022, quando iria se iniciar a temporada de 2022-2023. E o que acontece? De lá para cá, o Galatasaray é tetracampeão, ou seja, o cara é o único da história que participou do tetracampeonato durante o período em que ele era jogador de futebol, vestindo a camisa do Clube do Coração, porque ele é natural de Istambul, ele fez base no Galatasaray, volta como treinador, cara, para poder ganhar um título que realmente entra para a história, que é esse da temporada 2025-2026, porque fecha mais um ciclo desse tetracampeonato consecutivo. Então, é especial pelo Buruk, é especial por você ampliar ainda mais a distância do Fenerbahçe em conquistas de títulos, no sentido de que o Fener não é campeão desde a temporada 2013-2014, galera. Já se vão 12 anos sem que eles consigam um título da Liga Turca, né? Para quem foi acostumado a ver a geração do Alex, de tantos outros brasileiros, né? Com o Galatasaray, com o Fenerbahçe, perdão, né? Sendo frequentemente campeão turco, estando na ponta do futebol do país, é realmente bastante, chama bastante atenção ver esse tanto de tempo sem a conquista da Liga do próprio país, e muito está sendo por causa desse cara aqui e de um elenco que é extremamente reforçado, que contratou peças como o Sané, como o Gundogan, que firmou de vez a contratação do Victor Osimhen, que é o artilheiro do campeonato, como nós vimos, né, que já tinha jogado na temporada passada por um empréstimo vindo do Napoli, agora para essa temporada ele vem em definitivo. Então é a construção de um time espetacular, que fez uma excelente campanha na Champions League, né, nem a pauta do vídeo, mas vale dizer que foi um trabalho muito bom, eliminando a Juventus dentro de Turim, no mata-mata bastante interessante. Fez uma campanha muito legal e agora chega a esse título do campeonato turco pela 26ª vez na sua história. Galera, o vídeo de hoje era sobre isso. Eu gostaria que vocês colocassem as suas contribuições aqui nos comentários. Para quem está acompanhando o canal Camisa 5 com mais frequência, eu peço também para que você se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixe o like no vídeo e me conte o que você acha dessa sequência do Gala lá na Turquia. Eu vou ficando por aqui, meu povo, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!